nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está neste dia, nesta hora, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido a mim e a sua existência. Oremos, ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãos, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas e das saudações na praça pública. Ai de vós, porque sois como sepulcros disfarçados, sobre os quais passamos sem o saber. Então um dos doutores da lei tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, ao dizeres estas palavras, também nos insultas a nós? Jesus respondeu: Ai de vós, também, doutores da lei, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós próprios nem com um só dedo tocais nesses fardos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus hoje mais uma vez apela e chama-nos a atenção para a questão do testemunho. É o testemunho que o Senhor nos chama. Ou seja, os fariseus eram pessoas importantíssimas do ponto de vista religioso, do ponto de vista social. Eram homens, era um grupo de homens, um grupo religioso que desempenhavam um papel preponderante na formação religiosa, cívica dos seus contemporâneos. Mas a verdade é que estes homens, que muitas das leis foram feitas por eles, sabemos que os mandamentos eram 10 e os fariseus multiplicaram-nos até 613 mandamentos, mas a verdade é aquilo que Jesus hoje vem sublinhar. Ou seja, estes homens são tão rigorosos com os outros e tão condescendentes consigo mesmos e tão rígidos com os outros. E a verdade é que o Senhor diz, ou seja, vós, ai de vós. Mas este ai que Jesus diz é uma lamentação, mais do que uma ameaça, mais do que um desejo mau para com os fariseus. É no fundo uma expressão de tristeza. Jesus, ou seja, está triste com o coração destes homens, porque seguimos a leitura que ouvimos ontem e vamos lendo estes dias. Ou seja, Jesus ontem tinha sido convidado por um fariseu. Jesus comeu sem lavar as mãos e Jesus sublinhou a importância da dimensão interior, ou seja, que a nossa vida seja moldada pela nossa dimensão interior. No fundo, Jesus dizia: vós dás tanta importância à dimensão exterior, né? E vos esqueceis do interior. E, no fundo, é a conclusão deste Evangelho também de hoje. Jesus também diz, ou seja, a conclusão no sentido, ou seja, a ideia no fundo deste Evangelho, a ideia implícita e explícita deste Evangelho é de que há algo importante e urgente. É trabalharmos o nosso coração, é trabalharmos a nossa alma, é trabalharmos a nossa dimensão interior. E que este trabalho é tão importante que Jesus diz, ou seja, aquele que criou, dizia ontem, aquele que criou o exterior não foi o mesmo que criou o interior.
Ou seja, o cuidado exterior que eu tenho comigo mesmo, com o mundo, com a natureza, este mesmo cuidado o Senhor pede que eu também tenha em relação à minha alma, à minha dimensão interior. E nos esquecemos muitas vezes disto, que o nosso interior precisa também deste cuidado. E é bonito, vamos ao texto de Jesus dizer, ai vós fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ajuda e de todas as hortaliças, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Ou seja, Jesus está literalmente a dizer, ou seja, tu estás tão preocupado com esta dimensão religiosa, mas te esqueces da dimensão humana. Atenção, falar, até, para mim é uma redundância falar da dimensão religiosa e da dimensão humana, porque só é verdadeiramente religioso quem é verdadeiramente humano. O resto será repetição de ritos, de gestos, mas que não te levam a viver uma união verdadeira com Deus. Ser religioso é estar religado a Deus, é estar ligado a Deus, é estar unido a Deus. E, portanto, toda e qualquer situação que não estabelece esta ligação com Deus, que passa necessariamente pelo próximo, não é uma verdadeira religião. E, portanto, não é uma humanidade verdadeira, não é um humano no sentido cristão da palavra. Portanto, é importante nós percebermos isso. Ou seja, o amor de Deus e a justiça são dois pilares fundamentais da nossa vida cristã. Ser justo, lembra-se das palavras, ser justo e ser santo. Quando o Evangelho diz que São José era um homem justo, ou seja, era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ou seja, São José era um homem justo. Porquê? Porque tinha a sua vida ancorada, alicerçada na mensagem de Deus Pai. Portanto, era alguém que guiava a sua vida à luz da palavra de Deus. E, no fundo, ser justo é isso. E acreditem, quando nós nos deixamos guiar verdadeiramente pela palavra de Jesus, então há este desejo interior, esta luta interior dentro de nós, por construirmos um ser que esteja fundado na mensagem de Deus, amar a maneira de Deus, imitando os gestos e atitudes de Jesus. Portanto, este amor é aquilo que vai guiar a nossa vida. Pensemos se nós se construíssemos um mundo verdadeiramente cristão, então não teríamos guerras, não teríamos ambição, não teríamos pobreza, não teríamos miséria, não teríamos contendas, não teríamos ódio, não teríamos inveja, não teríamos. Mas a verdade é que nós ainda vamos a tempo de redimir a nossa humanidade. Já fomos redimidos por Jesus. Aquilo que temos de fazer é apenas colocar em prática a graça que recebemos de Cristo. Porque Cristo morreu por nós de uma vez por todas. E aquilo que acontece na Eucaristia é a atualização do mistério ou seja, do sacrifício incruento de Jesus. Ou seja, podemos dizer que a Eucaristia é o memorial do sacrifício incruento de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, aquilo que a palavra do Senhor hoje nos convida e nos convida a vivermos é redescobrir a verdade do amor e da justiça. Porque senão seremos, como segue a palavra do Senhor diz, deveis praticar estas coisas sem mentiras de outros. Ou seja, é importante fazer o bem, é importante viver esta relação com Deus na oração. Ou seja, Jesus depois também sublinha a questão de que os fariseus querem ocupar os primeiros lugares. É tudo exterior, é tudo. Quantas pessoas eu encontrei ao longo da minha caminhada como sacerdote nas paróquias por onde vou trabalhando, ao longo destes meus quase 10 anos de sacerdote, quantas pessoas vou encontrando nas paróquias, exatamente afinal com esta única realidade, ou seja, é a dimensão exterior. Tudo que fazem é com esse desejo de serem vistos e de serem aplaudidos mas também encontramos gente que vive na gratuidade, que dá de si tudo o que tem e só não dá porque só não dá mais porque não tem mais, mas dá do seu tempo, dá da sua dedicação, dá com generosidade, dá com um silêncio no oculto, e o Pai que está em oculto vê aquilo que a pessoa realiza. Meu irmão e minha irmã, não sejamos nós também como os fariseus, homens e mulheres que se deixam
iludir pelo desejo de grandeza, pelo desejo do aplauso, pelo desejo, não. Sejamos nós apenas homens e mulheres que procurem em tudo e em primeiro o reino de Deus e a sua glória. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Teresa de Jesus, de quem celebramos ontem a festa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.